Bom dia a todos. Agradecer em nome da Secretaria de Transporte, especialmente o subsecretário Delmo Pinho, a quem estou representando, e a oportunidade que a FEMAR nos traz aí para mais ou menos dar um pequeno panorama muito rápido sobre as oportunidades, né, e os desafios que somam especialmente para o território fluminense, né, nesse momento que se vive de um dinamismo, né, econômico bastante revelado, né, no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro se projeta hoje no cenário internacional por conta das atividades culturais, dos eventos esportivos de alcance internacional, mas, sobretudo, também pelo dinamismo econômico, né, uma retomada econômica bastante visível, principalmente capitaneada pelos setores de óleo e gás e pelas descobertas recentes na questão do pré-sal. Muito bem, essas oportunidades, esses desafios, né, impactam vários pontos do Rio de Janeiro, né, desse território, que já é um território relativamente comprimido, para um grande conjunto de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né, que exigem uma intermodalidade estratégica, sob pena de que esse dinamismo encontre gargalos que provoquem a deseconomia e a interrupção de um processo virtuoso, né? Esse conjunto, né, principalmente só vê impactos na área portuária. O Rio de Janeiro é a terceira costa do país, é a terceira maior extensão, né, litorânea entre os estados da federação, são 640 e tantos quilômetros, né, de costa, onde se tem principalmente três áreas, quer dizer, nós temos 5 portos organizados e um conjunto grande de terminais, que em certas áreas, como por exemplo Itaguaí, chegam a disputar. A gente costuma dizer que é pouca água, né, para muito interesse. Então, o que acontece? Então, nós temos Itaguaí, temos Porto do Rio de Janeiro e mais adiante, no litoral norte, São João da Barra, temos o Complexo Industrial Logístico do Açu. Então, são 3 pontos estratégicos do Rio de Janeiro para onde vão convergir, né, cargas, competindo também com a mobilidade de passageiros e que, portanto, exigem que a gente pense, estruture bastante esse ímpeto empresarial, que é muito bem-vindo, claro, mas que se não tiver a necessário planejamento, falamos do planejamento há pouco na sala, e a necessária pavimentação de infraestrutura, né, em todos os seus aspectos, ele corre o risco, como a gente já viu, né, dos apagões, né, dos custos, né, do custo Brasil, do custo Rio de Janeiro, de aqui se operar. E aí a gente tem visto os Estados Unidos optar por, enfim, comprar soja da China, vimos há pouco, né, a vinda de trens para o porto do Rio de Janeiro. Os trens ficaram parados quase 2 semanas no mar, porque não tinha, né, os nossos operadores portuários estavam completamente carregados de container por causa das atividades já de offshore. Então, quer dizer, é importante que a gente realmente estruture isso. O ideal da logística e da infraestrutura é que ela acompanhe minimamente, né, esse dinamismo empresarial e não vá atrás, não vá a reboque, como infelizmente a gente tem visto. Ideal até que ela se antecipe, né? Mas, infelizmente, essa agregação ainda não está sendo percebida do jeito que a gente quer. Por essa razão, o Rio de Janeiro está contratando, né, junto com o Banco Mundial, o Plano Estadual de Logística de Cargas. Esse plano já está vindo até atrasado, né? Vários outros estados já lançaram isso, mas, por outro lado, tem o seu valor também, um atraso involuntário, que a gente teve vários percalços nessa tentativa de plano, mas ele chega num momento particularmente exitoso, porque conseguimos pensar bastante no termo de referência que queríamos, e então o plano está vindo diferente de outros estados até, mas sem demérito de nenhum deles, mas para além dos modelos matemáticos necessários, de matriz de origem e destino, cenário para 30 anos, mas querendo muito chegar a propostas hierarquizadas, a projetos consequentes que possam ser implementados de imediato. Então, é um plano que, como eu falei, tem toda uma abordagem matemática, toda uma abordagem conceitual necessária para se estruturar um banco de dados, né, quer dizer, que é a base para a decisão, mas, fundamentalmente, ele chega a projetos em áreas
onde o Estado já reconhece que estão os seus... onde ele aperta o calo, né? Quer dizer, então, como falei, são várias áreas, o setor mesmo de que vai de Rio das Ostras a Macaé, toda aquela área ali, quem passa por ali sabe que não se consegue praticamente hoje transitar. Temos áreas absolutamente, claro, carregadas também na região metropolitana. Temos a área de Itaguaí, como eu já citei. Tem toda uma área de Volta Redonda, região do Médio Paraíba, onde aí já não estamos falando do porto em si, mas de uma atividade industrial intensa, que precisa congregar a saída, né, de exportação de Minas, que vai em direção aos nossos portos, mas que hoje tem preferido Santos, ou às vezes Vitória, porque ainda não temos essa ligação com o sul de Minas. Enfim, várias outras situações que já estão reveladas e que a gente está encomendando muito nesse plano estratégico logística de carga. Ele está em consonância com o plano estratégico do Rio de Janeiro e com os planos nacionais de logística, tanto o PNLT, que é o Plano Nacional de Logística e Transporte, que hoje se soma ao PNLP, que é o Plano Nacional de Logística Portuária, chegando ao Plano Nacional de Logística Integrada, que é o chamado PNLI. Isso está acontecendo agora, esses planos estão começando a se falar agora. O PNLT está sendo atualizado, o PNLP, agora com as novas questões portuárias, com a nova regulamentação portuária, está sendo também nascendo. Então, por isso que eu digo que ele está vindo numa hora muito feliz, muito interessante. Isso está sendo contratado até agora o final desse mês, o início do outro. E uma das questões, agora eu estou terminando, é só uma rápida passagem, depois todas essas informações, para quem se interessar, temos o nosso site, vamos ter também um blog, muito para que a sociedade toda também sempre possa participar com, enfim, sugestões, é muito importante que esse plano fale, né? Vamos ter oficinas regionais, vamos falar junto dos principais atores, dos principais operadores, né, de logística no Estado. Então, esse feedback vai estar sempre muito presente. Mas o Banco Mundial, ele tem uma preocupação muito grande, isso daí está dentro de um projeto de greening até do Banco Mundial, quer dizer, ele quer que ativos muito presentes na logística estejam sendo favorecidos nesse plano. Quais são os ativos fundamentais dentro da competitividade global? É a mobilidade, né, a segurança e isso é muito caro, mas a sustentabilidade. Então, quer dizer, por isso ele está dentro de um aspecto greening. Ele quer que realmente o Rio de Janeiro possa favorecer essa infraestrutura dentro de um aspecto até de uma cobertura verde, ou seja, reduzindo emissões, possibilitando uma mobilidade de pessoas e de cargas, enfim, harmônica dentro de todo o Estado. E para isso faz muita questão de que tenhamos também um plano piloto, né, de que possa testar o modelo, um projeto piloto, uma experiência piloto, que possa testar a modelagem em si e que já possa servir como exemplo, um primeiro projeto a ser apoiado para que os outros daí dele decorram. E daí conversamos com o professor Eduardo, tivemos vendo a experiência já da rastreabilidade de cargas executada no Porto de Santos, outra experiência, que foi bastante interessante para esse primeiro desafio, né? Que pode ser exatamente pegar uma experiência de chegada ao Porto do Rio. Como eu falei, hoje um porto operacional, que muita gente já chegou a pensar até em esquecer esse porto operacional, mas de altíssima importância para a arrecadação de ICMS no Estado, para a geração de empregos. Hoje, convivendo com a realidade do Porto Maravilha, que é um outro projeto, né, de reurbanização, importante também, evidente. O Rio de Janeiro é uma das poucas cidades centrais do mundo, onde morar no centro enfim, é um desterro, né? Você morar no centro de Madrid, no centro de Nova York, centro de Buenos Aires e tudo é um privilégio. Aqui é difícil. Então, essa reestruturação urbana é importante, mas não pode esmagar o porto operacional, que acabou sendo, ao longo do tempo, um pouco esmagado pela cidade. Então, daí hoje é um porto que tem retroáreas dificultadas, tem acessos dificultados, então temos um plano também que é o de revitalização desses acessos do Porto do Rio, chamado Porto do Rio Século XXI. E, portanto, essa rastreabilidade de cargas, essa experiência, é muito importante para atender essa questão da mobilidade, né, como se chega, quer dizer, filtros de caminhões, filtros de chegadas já identificados para que possam chegar, e não hoje, quando são fiscalizados por fiscais em cima e tudo, atrasando toda uma operação para que haja a necessária segurança, saber que carga é essa, saber, né, como pode ser evitado também
desvios e roubos de carga, e para que haja necessária sustentabilidade. Então, eu acho que se insere muito o tema de rastreabilidade em um grande desafio que o Rio de Janeiro está enfrentando nessa questão de infraestrutura e logística, mas que tenho certeza que vamos chegar a um excelente termo. Era só um panorama geral, desejo a todos um excelente seminário hoje e muito obrigado mais uma vez à FEMAR pela oportunidade.